Bem, maltinha, depois de tanto tempo aqui sem podcasts, voltamos em grande aqui com o Diogo Fidalgo. Para quem não sabe, o Diogo Fidalgo é um criador de conteúdos do TikTok. Ele adora fazer vídeos sobre futebol, sobre a sua quinta, sobre o seu dia-a-dia e vários assuntos atuais. Se quiseres apresentar aqui um pouco para nós e à nossa comunidade. Vamos lá então. Bem, eu comecei no TikTok para aí há 2 anos, mais ou menos, na altura da pandemia, em 2020, março, por aí. Começámos aí, mas o primeiro conteúdo era uma cena variada, não era bem de futebol, nem era nada dessas coisas. Mas depois foi-se variando, comecei a encaixar-me aí na cena do futebol e tal. E depois mais tarde decidi então fazer aqui um perfilzinho aqui da quinta, da Bexarada. Pois já começaste aqui há um bom tempo. Já. Isso foi um escape. Pois na altura veio a cena da pandemia e veio um gajo estar em casa e tal. Entreteste com alguma coisa, não foi? Exato, isso mesmo. Yeah. E no início, então era mais conteúdos das tendências, não era? Tipo assim, vídeos mais aleatórios mesmo. Eu sempre fui de fazer mais duetos, sempre mais cenas de duetos. O primeiro perfil era mesmo uma cena boa variada, fazia duetos tudo, não tinha grande tema fixo. E tipo, nós reparamos que tiveste um primeiro canal de TikTok de futebol antes de teres o segundo. O que é que aconteceu com o primeiro? Eu vou falar antes do primeiro. Primeiro tive um de 50 mil, esse que era de variado, era várias cenas, foi ao ar, foi barrado. Depois tive outro de 30 mil, foi ao ar. Depois tive outro de 20 mil, tive um terceiro de 20 mil, foi ao ar. Depois então dediquei-me no quarto perfil a 100% à cena do futebol. E pronto, foi o primeiro gajo de Portugal a chegar aos 100 mil seguidores, só na cena dura e pura de futebol. Mas pronto, depois em janeiro mais ou menos tinha 100 e quase 8 mil, foi também ao ar. Isso não desmotivou um pouco? Tipo, passar voz no ar? Eu fiquei bastante à nora, fiquei bastante irritado, porque eu depois acabei por arrancar com outro perfil sobre o futebol, mas tipo só 4, 5 meses depois. Fiquei mesmo naquela, agora estou-me a lixar para esta cena de futebol e vou fazer outra coisa. Foi quando criei a cena da quinta, foi quando abri um só de quinta. E tipo, qual é que te dá mais motivação de fazer, ou quais é que são mais fáceis? Mais fácil, se calhar mais fácil até é falar sobre o futebol, mas o que me dá mais pica, mais prazer, que eu gosto de mostrar à malta é os animais e tipo um dia a dia, é diferente, curto este. Então se calhar tipo, podemos começar por aí, falar um pouco da quinta. Tipo, a quinta acaba por ser o teu trabalho do dia a dia ou tens outro? Lá está, é como eu digo, a quinta, a Bexarada aos animais é o meu escape. Isto, eu não vivo de nada disto, é mesmo. É um escape, é um entretém, é um passatempo, é uma cena que eu gosto. É aquela coisa que chegas ao final do dia e é mesmo para te entreteres um bocado, não é? Exato, que é para desanuviar a cabeça, é isso mesmo. Então, e fala mais sobre a quinta. Que tipos de animais é que tens? Mais patos, animais maiores, porcos ou vacas? Fala mais sobre. Vacas nunca tive. Agora tenho ovelhas, tenho cabras, tenho porcos, muitos porcos, tenho 12 porcos, tenho muitas galinhas, galos, patos, esquece, é tudo um pouco. Tenho muita Bexarada. Tipo, quantos dias por semana que isto mais ou menos te ocupa? É todos os dias que vais lá ou deixas-te assim escapar? Todos os dias, 2 vezes ao dia, logo de manhãzinha e ao fim do dia. Bem tratados então. E qual é que é o teu trabalho então do dia a dia? Olha, eu sou sucateiro, eu compro e vendo ferro velho. É um trabalho de família já há mais de 30 anos, é isso que a gente faz. E queres-nos falar um pouco mais de como é que é a vida de ser sucateiro, como é que isso funciona? Até é uma cena porreira, porque lá está, a gente nunca está fixos no mesmo sítio. Imagina, tu tens uma coisa para vender, eu vou ter contigo, compro, pago, a gente volta, andamos sempre a girar, estás a ver? Nunca estamos no mesmo sítio e é fixe, a gente vai conhecendo muitas pessoas, vamos a várias terras e tudo, isso é fixe. E os conhecimentos acabam por depois ser muitos, passas por muitos filhos. Exatamente, depois conversa puxa conversa, pessoas puxam pessoas e vai crescendo. Então, e voltando agora mais sobre o assunto da quinta e dos animais. Para ti, uma opinião assim um bocado diferente,
Qual é que é o animal que dá mais trabalho, dá mais dores de cabeça, assim, ao longo dos tempos? Aquele animal que é sempre... Pá, é um porco que eu tenho. A malta aí da quinta sabe que é o Jacinto, meu. O Jacinto, está sempre tudo sujo, está sempre, todos os dias tem que limpar aquilo praticamente. Dá um trabalhão brutal, é verdade. Pois, é verdade, os porcos são sempre esse animal assim mais sujo, não é? São porcos. É isso, Pois, são é porcos. porcos. É o nome disto tudo, é porcos. Pois, e a partir disso também há várias polémicas sobre a malta dizer tratas mal os animais, não limpas a sua casa, não sei o quê. E a partir disso, qual é que é a tua opinião sobre o PAN? É um partido agora... É assim. Isso é uma coisa importante. Eu adoro animais, é uma verdade. Eu adoro animais e isso tudo. Se calhar há coisas que são exageradas, se calhar há coisas que são muito exageradas, como por exemplo coisas com porcos e coisas assim. Por exemplo, ter um cão preso a uma árvore, uma coisa assim, depende das situações. Não é assim tão de extremos, depende. Mas é uma coisa importante e acho que faz sentido. É um bom partido. E dentro do PAN há muito aquela coisa da matança dos animais e tudo mais. O que é que achas sobre isso? O que é que eu acho sobre isso? Eu acho que toda a gente come. Pois, eu acho que sinceramente é uma coisa demasiado exagerada, uma das coisas que ele Eu acho que toda a gente come. O que é que se pode fazer? Aqueles bichos têm o destino traçado. Quando nascem é para comer. O que é que se pode fazer? É assim? Claro. O pior é aqueles que reclamam, mas o problema é que no matadouro acabam por fazer pior do que mesmo nós nas quintas ou tudo mais. Muito pior. E a carne acaba por ser mais ao natural do que em vez de ter produtos e tudo mais. Imaginem, eu crio com muitos coelhos, tenho muitos coelhos, para consumo próprio, não é para vender, é mesmo só para a gente. Um coelho, desde que nasce até estar a ponto de comer, é tipo aí 8 meses, 9 meses. Tu vais a uma loja, uma coisa qualquer, o coelho faz-se em 3 meses. Não pode ser uma coisa natural, não pode ser uma coisa normal, não pode ser. Claro, principalmente que mesmo para ter coelhos e a criação é muito depressa. Claro. E a respeito disso dos animais, como é que é uma pergunta assim mais específica, como é que é aquela altura de ter de os matar, né? Claro, é uma coisa que tem de acontecer, normal, mas como é que lidas com isso? Como é que lidas sempre com isso? Já faz isso há muito tempo, desde novo? Olha, eu vou-te ser sincero. As únicas coisas que eu mato são moscas. Eu não sou capaz de matar nada, não. Não? Agora para o fim do ano, agora para quando está a acabar o ano, a gente vamos matar um porco. É sempre, todos os anos matamos um porco. Mas eu nunca estou perto. Eu só o bicho vai dizer para vou-me embora. Não sou capaz. Depois de criarmos o animal tanto tempo, acaba por... Exatamente. Por ser criar no apego. Mas não é bem assim mesmo para o apego, estás a ver? Não é bem para o apego, é mais estar a... ver, não gosto de ver, não gosto de ver. Pois, então tens alguém na família que trata disso? Sim. Então e como é que é todos os dias ter de ir, por exemplo, buscar a comida para os animais? Quantos quilos normalmente é que levas por dia para os animais? Olha, diariamente... Isto eu tenho aqui um armazém que é da hortícola e coisas assim, de couves e batatas e coisas assim. A gente vamos buscar na caminhonete. Quando compramos é sempre às 2, 3 toneladas, vem uma caminhonete cheia. E depois vai-se alternando. Por exemplo, para os porcos dou de manhã farinha, que é para ele aguentar mais o dia. Ao fim do dia dou couves, dou batatas, dou cenouras, dou abóboras, muita coisa. E as outras coisas, e as outras bicharada é igual. Mas é mais à base de couves do que sendo de farinha, porque a farinha é caríssima. E mesmo sobre a parte da comida e isso que estavas a falar agora, por causa do armazém, tipo, cultivas alguma coisa durante o dia? Tens o entretenho de cultivar? Sim. Tenho sempre aqui horta aqui perto, tenho uma estufazinha também, tenho lá sempre alfaces, tenho lá sempre cebolas, tenho couves, tenho lá sempre muita coisa. Então, mesmo que não tenhas, por exemplo, os animais e entreteste ali um bocado, ainda tens mais um pouco da agricultura por fazer e aprendes um pouco. Exatamente. É isso. Isto é... para pessoas que nunca fizeram isto, é tipo assim, este gajo é maluco, dá muito trabalho, anda a trabalhar de dia, e tem o trabalho dele diário e depois ainda tem isto, mais sobrecarga. Mas não é, isto é tudo uma rotina, é tudo um ritmo, isto faz-se bem. É na boa.
A vida no campo acaba por ser bastante feliz, não é? Já te imaginaste viver numa cidade em que estás constantemente no meio dos Opa, ruídos, às vezes eu sou. preso a Yeah, um yeah. certo sítio? É. Eu sou muito daqueles bacanos que soube às vezes ouvir por aí. Epá, gosto muito de calma, gosto muito de estar sossegadinho, não gosto muito de confusão, meu. Eu sou um gajo mesmo calma, com calma e descontração, meu. Estou habituado aqui ao meio canto, não gosto assim de loucuras, de muita gente, não gosto mais. Epá, agora se eu me imagino a morar numa cidade, epá, talvez, sei lá, talvez. E tipo, e a família apoia tipo nessa cena dos animais e vai lá contigo todos os dias. Bem, isto é uma coisa que sempre foi de família. Eu desde que comecei a andar sempre estive habituado a ter puxaradas, coisas pequenininhas, para galinhas, galos. Sempre fui habituado a isto e pronto. E faço questão de passar isto para a minha filha também. E a minha filha adora também. Ah, tu tens filhos, tens uma Sim, filha. tenho uma filha. Tenho uma filha. Pois. E por falar assim na família, qual é que é a relação da tua família com o TikTok? Eles apoiam-te ou eles apenas aceitam, normal, na boa? Como é que funciona o dia a dia assim? Fazes bastantes vídeos para o TikTok? Sim, faço bastantes. Faço bastantes e, opá, eu para ser sincero, a minha mãe acha muita piada. Da gente, por exemplo, ir carregar a algum lado ou ir a um supermercado ou uma coisa e conhecer, eu fui dar, tirar fotografias e não sei o quê. Ela gosta bastante disso. Fica babada, né? É normal. É normal. É normal. E, Depois já começa a ser bastante conhecido assim, até mesmo em qualquer lugar público, não é? Já Sim. começa a ser de vez em quando. A partir disso, tu, quando começaste no TikTok, como é que foi assim o crescimento? Foi logo um crescimento muito espontâneo? Ou no início era bastante pacato? Como é que foi o crescimento no TikTok? Ah, pá, lá está. Eu, quando comecei no TikTok nunca tive aquela cena, bem, vou fazer aqui vídeos, vou criar aqui grande perfil e não sei o quê. Não, pá, sempre foi mesmo como eu disse, tipo um escape, era um escape. Estar em casa sem fazer nada, sem trabalhar, era mais um escape. Fui gravando uns vídeos na brincadeira e coisa, pá. Mas sim, o crescimento foi rápido, foi grande, porque eu quando comecei foi 3 4 meses, cheguei a 50 mil seguidores, foi muito rápido, foi muito, muito rápido. Sim, foi muito rápido. Mas pronto, mas o objetivo nunca foi estar lá em cima, é estar aqui. O objetivo não é nada disso. Pois, e mais uma pergunta agora sobre o TikTok. Tens algum objetivo traçado ou continua a ser tudo na descontra? Pá, continuas com o teu sentido de humor, os teus vídeos engraçados, que eu sinceramente gosto, nós gostamos. Qual é que é o teu objetivo assim? no Olha, o TikTok? meu objetivo, neste perfil específico aqui dos animais, já que eu já cheguei uma vez a 100 mil, era chegar a 100 mil também neste. Já estamos aí na luta, era chegar a 100 mil também. e achas que passar esta dádiva de criar os animais e da agricultura a outras pessoas vai trazer um bom futuro? Epá, eu acho que sim, eu acho que sim. Epá, tudo depende do gosto, do querer da pessoa, tudo depende do gosto. Epá, tem que se ter amor, tem que se ter amor. Não é uma coisa que seja fácil, lá está, porque é mesmo porque eu disse, a malta trabalha 8 horas, 9 horas, e depois volta a casa e ainda tem coisas para fazer. Não é uma coisa fácil, mas é o gosto, tudo depende da pessoa. Claro, e Mas é uma vendo, coisa, é uma coisa que eu recomendo, sem dúvida nenhuma. Estar em contato com os animais e capturado é excelente, é muito bom. sim, sim, e vendo a sociedade hoje em dia, achas que a agricultura e tudo mais ainda vai continuar ou que vão perder bastante interesse? Para bem de Portugal e do mundo, é bom que a agricultura não pare, né? A gente temos que comer. Só que é assim, mas eu compreendo aí a tua pergunta. Os apoios, estás a falar tipo em apoios do Estado e coisas assim. Isso é praticamente nulo. Sim, É sim, mas não é praticamente só nulo. isso, é muita mentalidade da juventude hoje em dia que querem mais estar em casa, nos jogos e tudo mais, e a agricultura fica um pouco de lado. Aquela cultura que vinha de antes. Se calhar, bem, agora que falas aí nesse aspecto, se calhar cada vez vai sendo menor, pois isso é verdade. Isto, um miúdo aí, isso também tudo depende depois também dos pais, se os puxam, se não puxam, têm que ser motivacionados, né? Estamos a falar também, entrar no assunto um bocado da política, dos apoios aos agricultores e etc.
Era um assunto que gostavas de introduzir também? Gostavas de dar a tua opinião sobre a política portuguesa? Nós gostávamos Pá, eu não percebo assim muito de política, mas não percebo assim muito de política, é uma verdade. Mas há muitas coisas que eles podiam mostrar, muitas coisas. Eles dão subsídios e dão apoios para. Imagina, eu aqui na zona de Santarém, há aqui um terreno que tem 2, 3 hectares. Eles deram um apoio, deram um subsídio para as pessoas cultivarem, para porem lá árvores. Puseram nogueiras. Sim, senhor, puseram nogueiras. Mas as pessoas eles dão apoio às pessoas. As pessoas metem as coisas, recebem o dinheiro dos apoios e pronto, esquece. E já não fazem mais nada. E eles passam lá, veem que aquilo está cultivado e pronto. Já tem lá árvores, já lá tem ervas enormes, já está tudo tapado. Aquilo é só ervas, lá está já. Mas lá está. O que está mal, por exemplo, de muitos apoios, eles fazem muito bem dar apoios e incentivar as pessoas e jovens agricultores e coisas assim para apresentarem e para trabalharem. Mas não é dessa maneira, não é dessa maneira. Eles dão dinheiro de qualquer maneira, as pessoas estão-se marimando para isso e não fazem nada, ficam com o dinheiro no bolso. Mal distribuído. Sem dúvida. Sem dúvida. E mesmo nessa parte, então, tipo, da política, tipo, em relação à agricultura, acho que está a começar a ser um pouco discriminada, não é bem discriminada, é estar a ser aos poucos desvalorizada pela população e mesmo pelo Estado, porque vê-se que os salários para as pessoas que trabalham nas estufas ou mesmo na agricultura está a ser cada vez mais escasso e que não dá para tanto cultivo e que cada vez se vê menos, tanto que agora os preços estão a aumentar cada vez mais. Sem dúvida. Porque, lá está, é como tu dizes, os preços cada vez estão a aumentar mais. Estão a aumentar mais nós a comprarmos, porque nós a vendermos, em vez de aumentar um bocadinho também, que é para acompanhar os preços químicos, de água, luz, né? Essas coisas todas, aluguer da terra e despesas com tratores e tudo, mantém-se sempre no mesmo sítio, nunca sobe, está sempre no mesmo sítio. E o preço dos químicos e tudo, e água e tudo, aumentou bastante, bastante. Por isso é que a pouco e pouco, não há dúvida, a pouco e pouco tudo acaba. Claro, e mesmo com este assunto dos preços estar a aumentarem, depois também vai ser um pouco desvalorizado e mesmo os alimentos quando se vendem, talvez fossem postos mais caros, também ninguém queria comprar. Isso dificulta muito às pessoas. Exatamente. Olha, imagina, eu tenho aqui 1 hectare de pessegueiros, todos os anos apanho e vendo. E eu antigamente vendia os pescos a 30 cêntimos o quilo. 30 cêntimos o quilo. 30 cêntimos. Vocês vão ao supermercado e compram os pescos a 3 euros. Não pode ser. Não pode ser. O fornecedor das coisas não pode receber 30 cêntimos para a pessoa que compra e distribuir e ganhar 3. Não pode ser. Por isso é que as pessoas chegam a um certo ponto desistem. Não pode ser. Pois é, principalmente só 30 cêntimos por quilo, quando se há muito trabalho por fora, muita água gasta. O terreno, ali o trabalho dia após dia, mesmo que seja só um entretém, mas é ali quase 1 ou 2 horas perdidas por dia. E quando é a altura olha, está a chegar, agora começam a cair as folhas, tem que se pedar, tem que se andar lá, tem que se pagar uma pessoa ou duas também para estar ali a ajudar. É complicado, é muito complicado. Pois é um exemplo que temos aqui mesmo à nossa frente. És uma pessoa que pertence a isso e está mesmo a par dessa injustiça que há nos agricultores. Exatamente. Vamos agora passar para outro tema. Falar do futebol. És benfiquista, não é verdade? Sou sim, senhora. Antes de começarmos, talvez, uma opiniãozinha sobre o jogo de ontem do Futebol Clube do Porto Benfica. Eu até fiz um vídeo e tem controvérsia. O Benfica ganhou e tal, mas jogaram tão pouquinho, tão pouco. O Porto entrou muito bem, o Porto entrou com tudo, encostou o Benfica às cordas. O Benfica não conseguia fazer 2 passos seguidos. Mas pronto, tudo mudou, pois aos 30 minutos, 27, 28, tudo mudou. Foi o jogador do Porto expulso. É culpa deles. Eles provavelmente, o Porto estava a jogar muito mais e se calhar ganhava o jogo, mas quem tem culpa são eles. Isto é um sejo. Eu não se vive de sejo, vive de certezas. E sobre o jogo, achas que o Otávio, depois daquele gesto que teve, deveria ter sido expulso? Eu acho que não. Eu até acho que o jogo começou muito quente, muito forte e o árbitro começou logo a mandar amarelos. Mal começou o jogo, começou logo a dar amarelos. Se calhar se o árbitro também tivesse um bocadinho mais calma para segurar o jogo era diferente. Mas
Mas pronto, é uma visita ao Porto. É sempre assim, estes jogos é sempre assim. Entrou a matar, literalmente. Literalmente. E sendo do Benfica, como é que costumas lidar assim com o hate que sempre se recebe de parte das outras pessoas lá no TikTok, não é? Malta gosta sempre de mandar aquelas picardias, outros mais a sério, outros mais na brincadeira. E que lidas assim com isso? É simples, adoro. Adoro. Adoro, é sério. Adoro. Porque eu aproveito muitos comentários, muitas cenas a mandarem abaixo e a dar aí, que é para dar aí altas respostas depois. Faço vídeos a dar respostas. Adoro. Quanto mais, melhor. Venham eles. Eu adoro isso. E mesmo com essa parte de ironia, como é que consegues tantas vezes mandar ali umas ironias e tudo mais? É mesmo. Opa, tem que ser, pá. Eu acho que isso já faz parte de mim. Eu às vezes mando os gajos para o cacete, mas com calma. Com calma. Com calma. Isso mesmo. E tipo, o público acaba por ser às vezes de outros clubes e consegues levantar às vezes os outros clubes para cima ou falas muito só apenas do Benfica? Opa, eu gosto de variar porque aí a malta, por exemplo, do futebol, há muitos perfis de vários clubes, Boa Vista, Bragas, pá, há clubes de Guimarães também, conhecem muita malta do Guimarães e do Braga e tudo. Epá, eu gosto de falar sempre, porque quando, por exemplo, dão os jogos da Liga dos Campeões, Liga Europa, acompanhar sempre as nossas equipas portuguesas, e gosto de falar um pouco nelas também, não só no clube. Então, e falando agora do Benfica, o que é que achas do Benfica nos últimos anos? O que é que achas? O que tens a falar sobre isso? O Benfica nos últimos anos é um desastre. É um desastre. Más contratações, muitas más contratações, muitos jogadores de 20 milhões de euros, vedetas, pseudo-vedetas, muitas vedetas. Não deu certo. Eu acho que o Benfica, e depois agora também depois da crise do Luís Filipe Vieira, o Benfica estava mal de jogadores, de balneário, treinador e presidente. Agora parece que as coisas estão a começar a acalmar. Pois, Balneário também refere-te um bocado sobre, enquanto o Jorge Jesus estava cá, o Pizzi, essas polémicas. Estás por dentro desse assunto, ou estiveste por dentro? Eu estou. Eu acho que não há jogadores acima de qualquer clube. Não há vedetas. Se querem ser vedetas, têm que ser postas à margem como o Pizzi foi. Pode não ser só um causador, se calhar há mais Andrés Almeidas e mais gente assim, e recusarem-se a jogar. Isso é incrível. O Grimaldo, por exemplo, incrível recusar-se a jogar, está de férias. Isso é impensável. Isso numa direção a sério, num balneário forte, isso é impensável. O jogador tem que ser afastado. É impensável. E achas que está nos contratos que os jogadores têm de jogar e tudo mais e por isso é que eles ficam um pouco impedidos de fazer alguma coisa? Mas está. É a vida deles. O contrato é o que está escrito, é o que tem que fazer, é jogar futebol. E são principalmente bem pagos por isso, só têm que jogar futebol. Só têm que contribuir para isso. Sim, e estavas a falar agora do facto de alguns deles recusarem-se a jogar ou tudo mais, ou até ficarem muito por cima de outros jogadores que talvez mereciam mais destaque. Achas que isso até pode estar escrito nos contratos? Por exemplo, este jogador vai ter de jogar 50% dos jogos, ou alguma coisa assim no género? Isso se calhar até pode estar escrito nos contratos, mas se está escrito no contrato é muito mau, porque se um jogador não se empenha. E isso faz-me lembrar, por exemplo, agora o que está a instalar aí do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, uma loucura. Ele saiu no último jogo aos 88 minutos. Não entrou, não quis entrar, seja como for. Mas isso é um desrespeito total aos colegas. Ele ia jogar 2 minutos, mas os outros jogadores que nunca jogaram ainda 1 minuto, ele treina igual a ele, dão o máximo igual a ele nos treinos. E lá está, não há jogadores acima de clubes, não pode ser. O Cristiano Ronaldo é um símbolo, sem dúvida nenhuma. Para mim é o melhor jogador de todos os tempos. O jogador que eu mais adorei o Cristiano Ronaldo, aprendi a ver futebol com o Cristiano Ronaldo e fantástico. Mas chega a um certo ponto que as pessoas têm que ter humildade e têm que ver o que é que andam a fazer. E mesmo nesse assunto do Ronaldo temos outro exemplo parecido que é o Mbappé. Exatamente. Eu acho que aí o dinheiro falou mais alto. Mas esse sim, tem privilégios. Pelo menos, pelo que eu li, ele tinha privilégios em contratações de jogadores e de treinadores e de saídas de jogadores. Pois, isso aí ia estar quase a mandar mais que a direção e... Exatamente. E agora de repente já quer sair em janeiro, ou pelo menos fala-se disso.
Pois, uma palhaçada. Quer dizer, recusou uma proposta brutal do Real Madrid, um clube que ele quis sempre representar e depois rói a corda. É esquisito. Pois. E mesmo, talvez, esse clube do PSG, achas que eles não ganham muito por causa também de muitas vedetas, como aconteceu no Benfica, com preços exorbitantes de grandes jogadores? Sem dúvida, sem dúvida. Porque é assim, quando há um jogador que é uma referência, epá, a equipa mais ou menos joga por uma referência normal, ter uma referência lá à frente, um jogador, uma referência na equipa, mas há várias, né? Há várias, há Neymar, há Messi, há Mbappé, há várias. É complicado, deve ser muito complicado no balneário, aqueles egos todos ali a chocarem uns com os outros, deve ser complicado. E como é que um jogador, por exemplo, como o Vitinha ou o Renato Sanches, que tem um patamar mais abaixo, como é que achas que eles se conseguem destacar no meio do balneário gigante daqueles? Um trabalho, humildade e esforço, porque eles têm que dar tudo. E o Vitinha está a dar tudo. O Vitinha é excelente. Pá. Os 2 jogos que ele jogou com o Benfica, excelente. Era um maestro naquele meio campo. Excelente, excelente. Mas passa um pouco despercebido, principalmente por causa de outros que têm muito mais. Normal. Isso é normal. E isso faz-me lembrar, por exemplo, quando Portugal joga, faz grande exibição e por acaso o Cristiano Ronaldo faz gol, mas 2 ou 3 jogadores fazem uma exibição brutal. Mais na capa, mais um gol para o Ronaldo. É normal. É assim, é normal. E isso por acaso faz-me lembrar ontem que o Aursnense jogou bastante, mas quem foi o melhor do jogo foi o Rafa. E Lá está. normalmente os três passam muito despercebidos. Como o William Carvalho, por exemplo, muita gente dá hate ao William Carvalho, mas ele é impecável a tirar bolas. Eu também concordo. Epá, não é um jogador tecnicamente muito evoluído, o William, por exemplo, mas é um jogador justinho, é um jogador que controla ali muito bem o meio campo. Epá, mas lá está, eu acho que Portugal, com tanta qualidade que tem de jovens para várias posições, tem que remodelar aquela equipa toda. Por exemplo, o Vitinha. O Vitinha é um pecado se Vitinha não é titular no Qatar, é um pecado. Tem que ser titular. E o António Silva, achas que ele merecia ir à seleção e pelo menos ter a hipótese de ser suplente? Eu acho que sim. Eu acho que provavelmente não ia ser titular, não ia jogar, né? Porque o Danilo, Pepe. Não sei se o Pepe vai estar a 100%, não está. Um jogador com aquela idade nunca anda, já não consegue andar a 100%, mas o Rubén Dias e o Danilo sim. Mas acho que ele fazia bem para o crescimento, ele vai fazer 19 anos, acho que ele fazia bem porque se a coisa correr bem, se ele não for queimado, né? Porque muitas vezes os jogadores também são queimados, se tiver um crescimento normal, pode ser um jogador muito importante para a seleção. E é uma posição complicada. Defesa central não há assim muitos. Pois, qualidade. Achas que o Pepe em relação à seleção faz muita diferença agora ter estado fora? O Pepe é um símbolo, o Pepe é um xerife. Eu acho que sim, é muito importante para a seleção. É muito importante para a seleção e no jogo em si, jogos a doer e tudo. Ter o Rubén Dias ter um colega como o Pepe ou ter um colega como o António Silva, se calhar é melhor o Pepe. É melhor pela experiência. Claro. Pois é. A falar desse Mundial do Qatar, falámos também no Cristiano Ronaldo. Achas que ele está apto para começar a jogar no Mundial do Qatar? Ou vai estar lá já a meio gás porque não teve uma época nada como deve ser? Estamos a ver. Lá está. A mesma coisa que disse do Pepe, digo do Cristiano Ronaldo. Mas tem que haver coerência. O Cristiano Ronaldo é muito importante. Pode desequilibrar um jogo ainda e pode ser decisivo, sim senhora, marcar um golo do nada. Mas tem que haver coerência. Por exemplo, no último jogo que Portugal jogou com a Espanha, por amor de Deus, o homem jogou o jogo todo. Foi provavelmente o mais fraco. Vai tirar o Diogo Jota, que para mim na altura era o melhor jogador que estava a jogar. Fez ali 2 ou 3 substituições e o Ronaldo manteve-se. Se a ideia do Fernando Santos é levar o Cristiano Ronaldo para o Qatar, para ele jogar sempre 90 minutos, vai ser complicado para a gente. Vai ser muito complicado para Portugal. E principalmente depois, naquele jogo da Espanha, que até o João Félix e outros entraram quase depois dos 80. Isso não faz lá muito sentido. Exatamente. E parece que esteve quase à espera que a gente sofresse para depois então mexer na equipa. Não faz sentido nenhum. Nada. É a diferença de muitas equipas, às vezes. Por exemplo, como vimos agora com o Caldas, essas equipas pequenas subtraem-se e principalmente, às vezes nós não pensamos nisso. Pensamos que elas vão sempre perder facilmente 5, 6-0, mas subtraem-se porque os grandes deixam-se andar e já sabem que podem ganhar
e depois também há aquele fator de Portugal-Espanha, em que Portugal joga para empatar e a Espanha joga para ganhar. Tal e qual, tal e qual. E epá, isto tem tudo a ver as mentalidades, é confiança ou excesso de confiança. Logicamente que o Benfica estava com toda a força e todo o gás a jogar com o PSG, mas quando joga com o Caldas, epá, é normal, qualquer clube grande pensa nisso, é normal. A gente vamos ganhar, mais minuto, menos minuto, marcamos um gol. Mas a motivação que o Benfica tem a jogar com o PSG é a mesma motivação que o Caldas tem a jogar com a gente. E ainda por acaso estive ontem a comentar com outra pessoa que existe muito essa comparação, porque muitos diziam agora que o Benfica ia perder com o Porto porque tem andado muito mal, mas a motivação é completamente diferente de jogar com o Caldas ou com o Guimarães e jogar com o Porto. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Aqueles jogos grandes não tem nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. A motivação tem que estar sempre em cima. Nada a ver. E mesmo falando sobre o Benfica, nos últimos anos tivemos aqui o JJ e já há alguns anos antes disso tivemos também. O que é que achaste das passagens dele no Benfica e os problemas ou melhores coisas que ele pode ter trazido? Olha, na primeira passagem, foi bom, foi muito bom. O Jorge Jesus na primeira passagem foi muito bom. Descobriu muitos jogadores, vindo da Argentina, por exemplo. O Brasil é o normal, esse campeonato assim. Não muitos jogadores da formação, mas deu muito dinheiro, muitos milhões ao Benfica, para os cofres. E ganhou títulos, foi muito bom. Mas é assim, mas depois do que ele fez, não é de sair do Benfica para o Sporting. Eu acho que cá em Portugal há uma mentalidade, é como uma ditadura. Um treinador está num clube, um Porto, não pode vir treinar ao Sporting ou ao Benfica. Isso não faz sentido nenhum. O treinador é profissional e dá tudo o que tem e o que não tem para o clube estar a representar. Mas é as coisas que Jorge Jesus diz, por exemplo, na apresentação com o Sporting, e aquelas bocas, que agora o Ferrari, não sei o quê, aquelas bocas a desmerecer a equipa do Benfica. Isso para mim era o suficiente para ele não voltar já. Eu acho que o retorno do Jorge Jesus foi, não acho, tenho a certeza, foi um fiasco brutal. Foi uma coisa brutal. Pois é. Falando em futebol, estamos aqui a falar, também agora gostava de saber que idade é que tens, porque todos nós sabemos que o futebol passou por grandes mudanças ao longo dos anos, não é? Eu gostava de saber, desde que idade é que acompanhas assim o futebol? Eu gostava mais de saber para fazer outras perguntas. Olha, eu tenho 31 anos e a primeira memória que eu tenho do futebol foi quando o Sporting foi campeão. Já foi há 19 anos. Já foi quase há 20 anos, por isso, lá está. Foi das últimas vezes que o Sporting foi campeão. E, mas a partir daí, lá está. Tinhas 10, 11 anos então, quando começaste a ligar era ao muito futebol. novo. Era muito novo. Também foi na altura que eu comecei a jogar futebol, mais ou menos. Foi nessa altura também que eu comecei a jogar futebol. Já agora, fala mais sobre a tua experiência no futebol. Como é que foi? Eu joguei, não sei se foram 2 anos, 2 épocas, foi 3 épocas. Eu acho que foi 3 épocas completas. Era guarda-redes. Uma desgraça. Uma desgraça. Mas pronto. Foi fixe, Foi fixe. É uma coisa, eu tenho tantos amigos ainda dessa altura, rapaziada que conheci nessa altura. É uma experiência fixe, é uma coisa fixe. A camaradagem, e o respeito, a disciplina, é muito bom. Foi muito fixe. Mas pronto. Acabou. Nessa altura acabou. Depois nessa altura começou a vir outras coisas. Ainda hoje em dia jogas assim de vez em quando com esses colegas? Sim. Às vezes a malta ainda se reúne. Ainda vamos ir dar uns remates à baliza. É sempre bom. É fixe. É fixe. E passado tantos anos a ver futebol, certamente tens muito a dizer sobre estilos de jogo, grandes equipas, treinadores. Qual é que foi o treinador e estilo de jogo que te mais marcou ou que mais gostas de ver? O estilo de jogo que eu mais gosto de ver? Sim, o treinador. Mais ou menos assim o estilo do Liverpool. Não deste ano, da época passada. Para a frente, pressão. Como o Benfica, mais ou menos, está a fazer este ano. Mais ou menos. Eu gosto muito deste estilo atual que o Benfica tem. Muito. E em termos de treinador, eu gosto muito também do Jürgen Klopp. Mas o Sir Alex Ferguson era um Sir. Era mesmo. Era um senhor naquela altura. Lá está. Eu acompanhei muito a carreira do Cristiano Ronaldo. Era fantástico. O Alex Ferguson era fantástico. Era um treinador fantástico.
Deve ter sido uma altura muito especial, que por acaso eu não assistia futebol nessa altura, porque foi há muitos anos já. E ainda sou novo. Exato. Então, como estávamos a falar, tens 31 anos, certo? Exato. Então, já viste muitos jogadores a passar pelo futebol. Quais foram aqueles que te recordas e que te levaram a gostar ainda mais do futebol? Pronto, lá está. Uma referência minha, que é mais ou menos no começo da carreira dele, um diz mais ou menos comigo, é o Cristiano Ronaldo. Pá, o Lionel Messi é fantástico também. O Lionel Messi também é brutal. Mas há muitos jogadores. Há muitos jogadores. Por exemplo, Ricardo Quaresma. Ricardo Quaresma podia ser um jogador de topo. Perdeu-se ali também. O meio. Acho que também foi algum tipo de vedetismo. Perdeu-se. Mas há muitos bons jogadores por aí. E, por exemplo, os melhores jogadores que já viste passar pelo Benfica, que tivemos bastantes, tivemos Luizão, tivemos outros vários também. Olha, eu vou começar se calhar por baliza. Ela mais recentemente também não tenho assim uma memória muito Sim, antiga. sim, podes fazer até aqui um 11. Podes fazer um 11 o teu 11 ideal do Benfica de todos os tempos que viste. Se calhar vou dizer vários jogadores para a mesma posição. Sim, tudo bem. Olha, por exemplo, o Oblak e o Ederson, fantásticos. Fantásticos. Júlio César também era diferente, estava mais em fim de carreira, mas fantástico também. Posso-me estar a esquecer aí de algum ou outro, é pecado, mas pronto, está tudo fixe. Olha, do lado direito da defesa, Maxi Pereira era fantástico também, era um excelente. Na altura o João Pereira também era muito bom jogador, não sei se vocês se lembram dele no Benfica, o João Pereira era muito bom jogador lá naquele lado. Veio também o Nelson Semedo, quando o Maxi saiu, também foi muito fixe. Depois lá está, o Luizão, obrigatoriamente. David Luiz, o Rubén Dias, mais atual. Mas mais, eu sei que me faltam muitos jogadores. Otamendi para mim é um símbolo, meu. Otamendi é fantástico. É um símbolo do Benfica. É um jogador que, entre aspas, nasceu no Porto, né? Foi lançado no Porto, mas lá está, é uma pessoa raçuda, é jogadores daqueles que eu gosto. É muito fixe. Mesmo o Maxi Pereira era muito parecido com o Otamendi. Exatamente. Do lado esquerdo, Fábio Coentrão, por exemplo, o Grimaldo. Havia um jogador pequenininho que era o Léo, um brasileiro, depois foi para o Santos, pequenininho, era uma máquina também a jogar, era muito fixe. No meio campo, mais defensivo, Matites, por exemplo, Posso fazer um 11 com o Matites, podia ser o Matites lá no meio campo. Extenso tem muita bola também. O Pablo Aimar, por exemplo, eu ainda vi o Rui Costa a jogar e vi o Rui Costa a acabar no Benfica também era um senhor. O Renato Sanches, por exemplo, quando saiu era brutal. O Renato Sanches foi espetacular mesmo. E continua a ser, para mim é um jogador, se for bem aproveitado, e as lesões, também tem sempre muita lesão. Acho que vai ser um símbolo também de Portugal, para a seleção de Portugal. E depois Simão Sabrosa, Di Maria, tantos, eu sei, há tantos, mas eu agora não me lembro de nenhum. E depois Cardoso, Jonas, até mesmo o Nuno Gomes, teve uns anos do Nuno Gomes aí a jogar. O Gaetan também. Exatamente, o Nico Gaetan, claro que sim. E depois também é aquele avançado que veio do Braga, o Lima também era fantástico, marcava muitos golos, muito bom jogador o Lima. Há muitos, eu sei que me faltam bastantes, mas há muitos. E em termos de melhor jogador que passou assim pela Liga Portuguesa, qual é que achas que foi? Para mim, se calhar, o jogador mais completo é Radamel Falcão, o Falcão do Porto. E mesmo o Pablo Aimar também foi um grande jogador, acho que a qualidade que ele tinha nos pés. O Pablo Aimar, lá está, mas vem num estilo de carreira mais normal, já vinha mais em fim de carreira, mas acho que um jogador completo, um avançado brutal. O Falcão era fantástico, era de cabeça, era de pé esquerdo, de pé direito, remate de longe, cabeceamento, era de qualquer maneira, era espetacular mesmo. Tivemos aqui também um avançado em Portugal, que agora já não me lembro do nome, passou pelo Sporting e pelo Porto. O Edson. Não é o Edson. Um que passou até pelo Big Brother há pouco tempo. O Big Brother, pois eu sei quem é. Eu sei, não me lembro. Big Brother.
O Jardel, exatamente. O Jardel. O Jardel, é isso mesmo. Estava a perguntar se costumas ver o Big Brother. Já agora? Olha, eu quando começou a sair à altura do Secret Story, como é que essa cena se chamava, ainda vi a primeira temporada, mas depois já deu aí mais umas 50 temporadas, nunca mais vi. Não ligo muito isso. E a nível de séries e filmes, quais é que são aqueles atores que te marcaram a infância? Eu gosto, eu sempre gostei assim, mais de filmes de ação, Jean-Claude Van Damme, por exemplo, Sylvester Stallone, é mais assim desse género, Dolph Lundgren, é mais por esse género. Mas depois também, se calhar para mim, dos melhores atores ainda que faz vídeos é o Russell Crowe. Fantástico. Fantástico. Russell Crowe é fantástico. Fez o Gladiador. Para mim o melhor filme que eu já vi na minha vida é o Gladiador. Fenomenal. Essa geração foi muito marcada, por exemplo, por Rambo também. Exato. Muitos filmes de ação assim. Era o que estava na moda. Pois. Continuando então no futebol e visto o que foi o jogo de ontem, falar um pouco da arbitragem aqui em Portugal e como é que foi desde que começaste a acompanhar o futebol, como é que foi lidar com a arbitragem e perceber talvez equipas às vezes favorecidas a mais que outras? É uma verdade. Tanto Benfica, Porto e Sporting são sempre favorecidos. Para as equipas mais pequenas, né? Com menos capacidades, são sempre favorecidos, não há dúvida nenhuma. Se calhar se é favorecimento a mais, talvez. Há aí uma série de anos, por exemplo, do Porto, um bocado complicados, apito dourados e coisas assim, mas pronto. Faz parte. Eu acho que os árbitros são muito condicionados. Mal sabe qual é que é, por exemplo, é aqui do jogo do Porto com o Benfica. Mal soube que era o João Pinheiro, né? Mal soube que era ele que ia apitar, já estava tudo aqui em cima do ombro, então o jogo ainda não tinha começado. Acho que são muito condicionados, não há dúvida nenhuma. E achas que desde que começou a geração do Pinto da Costa que o Porto mudou bastante? Muito. Sem dúvida nenhuma, o Porto cresceu a pico, sem dúvida nenhuma. Conquista da Liga dos Campeões, Ligas Europas, sem dúvida. Aquele homem é um símbolo do Porto, da cidade de Porto e do futebol do Porto. E fala-se bastante de comparagens de arbitragens. Acreditas nisso? Ou sempre foi algo muito dividido? E doping? Eu acredito nisso. As coisas é que há escutas, e há telefonemas, e há mensagens, e há isso tudo. Se isso há, e isso não serve de prova no tribunal, mas se isso há, claro que acredito, claro que tem a verdade, claro que sim. Há ex-árbitros, por exemplo, que têm em muitos casos, e já falaram à televisão, foram coagidos, ou receberam dinheiro para favorecer, ou meninas em casa do Sr. Pinto da Costa também e tudo por isso. Lá está, mas só que ninguém vê, não está nada provado, não está nada escrito, não está nada visto. Claro. Mas atenção, não é só o Porto. O Benfica e o Sporting também fazem o mesmo. Sim, não é só o Vitória a ir a tribunal e tudo. Exato. São todos, não é só um, são todos. E qual é que viste a maior mudança desde que saiu o Rui Vitória para a entrada do Rui Costa? Não, o Rui Vitória não. Sim, o Luís Vieira para a entrada do Rui Costa. Eu acho que achei mais união, a equipa está mais junta, está mais unida. Depois de levar tanta porrada, a equipa uniu-se. Estás a ver? Foi? A equipa uniu-se, está mais forte, mesmo no balneário e tudo. E o técnico é fantástico. Acho que o Rui Costa teve olho. O técnico é muito bom. E mesmo para o estilo de jogo do Benfica, ou melhor, não é o estilo de jogo, o estilo de jogadores que o Benfica tem encaixa perfeitamente este estilo de jogo que ele opta. Por isso acho que sim, foi muito bem feito e está a correr bem. Claro, e o Vlaco Dimos, neste estilo de jogo, para ti sai-te bem ou talvez um guarda-redes ali diferente que saísse mais à bola seria melhor? Eu sinceramente, eu compreendo por causa de sair com os pés, jogar com os pés e não sei o quê. Eu por mim falo, eu fui guarda-redes, eu aprendi a defender com as mãos, não vou com os pés. Eu acho que em muitos jogos, e a época passada o Benfica fez uma campanha tão boa na Liga dos Campeões. Deve-lhe ao Vlaco Dimos. Mesmo ontem teve uma defesa brutal. Era um empate. Eu acho que na baliza, para mim, é sempre Vlaco Dimos e mais 10, não há dúvida. É o melhor guarda-redes e acho que o Benfica nem precisa sequer de guarda-redes. Não precisa estar a gastar dinheiro. Ele é um grande goleiro, um grande guarda-redes. Então,
acreditas que o Benfica está pronto para ir mais à frente ainda na Liga dos Campeões do que no ano passado? Achas que está mais ambicioso? Eu acho que a ambição há de ser a mesma. Acho que a ambição há de ser a mesma. O estilo de jogo é diferente. Este futebol é mais agradável ou melhor do que o do ano passado, mas se calhar também depende do adversário cair. Se cair, os camaradas, por exemplo, do Bayern Munique ou Liverpool, já se sabe como é que é, né? Se bem que o Liverpool está de rastros. O Liverpool esta época também está de rastros. Sim, então agora que o estilo de jogo mudou, achas que se eles jogassem com este estilo contra o Bayern e a pressionar equipas grandes como fizeram com o PSG, teríamos hipóteses contra eles? Acredito que sim. Acredito que sim. E eu gostava que isso acontecesse, porque a gente já levou tanta porrada daqueles alemães, tanta porrada. Eu gostava que houvesse um jogo, outra vez um joguinho com eles. Eu gostava mesmo. Provavelmente, quase de certeza, né? Quase de certeza, ou se calhar 70% íamos perder, se calhar. Mas com este estilo de jogo, com esta pressão que o Benfica tem e encara no jogo, e com esta maneira de pensar o jogo, se calhar era possível. A gente jogámos 2 jogos com o PSG e foi possível, não perdemos por isso. Acho que sim. E achas que chegamos longe este ano e que conseguimos alcançar uma meia-final ou chegar perto? Lá está, depende do adversário, mas que o Benfica tem equipa. Tem equipa para discutir o resultado. Com qualquer outra equipa, sim, acho que sim. Acho que o Benfica, atualmente, e pela maneira de jogar, acho que o Benfica, mesmo se jogasse com Bayerns, ou mesmo com o City, para mim é um dos favoritos a ganhar a Liga dos Campeões. Não ia ser humilhado, 4-0, 5-0. Não estou a ver isso neste Benfica. Então, mas agora, para acabar este assunto da Liga dos Campeões, para chegarmos assim mais a uma conclusão, para ti, que equipa é que ganharia a Liga dos Campeões, mesmo mais chances de ganhar? Qual teria mais chances? Atualmente é, como eu disse, é o Man City, o Manchester City. O Manchester City reforçou-se excelentemente, que aquele Haaland é maravilhoso. Para mim é o melhor jogador atualmente. É o melhor jogador, para mim é o melhor jogador atualmente é o Erling Haaland. É fenomenal. Próximo bolador? Provavelmente. É fantástico. Fantástico. E daqui a quanto tempo é que achas que uma equipa portuguesa pode ter a possibilidade de chegar a uma final e talvez até ganhar? Eu acho que cada vez é mais difícil, porque há um grande fosso orçamental. As equipas tubarões têm um orçamento 500 vezes maior que as equipas portuguesas, mas lá está. Somos portugueses, os portugueses vão sempre à luta. Pode acontecer, é muito difícil acontecer, mas pode acontecer e um milagre. Sim, acredito mais, por exemplo, numa Liga Europa. Se calhar é mais, um bocadinho, não é mais fácil, é um bocadinho mais, no mesmo patamar, com uma equipa portuguesa a ganhar. Agora a Liga dos Campeões é muito complicado. O Benfica, há uns anos atrás, quase ganhava 2 Ligas Europas, não era? Nem me fales nisso. Foi por pouco. Isso aí, uma final, é a célebre final com o Sevilha, que foi a penaltis e o Beto, o guarda-redes, estava avançado e 1 metro da linha da baliza. Mas pronto, vale tudo, lá está. Valeu, é assim. E mesmo vendo o Benfica nessas finais e tudo mais, achas que as equipas portuguesas nas competições europeias são sempre desfavorecidas por causa da visibilidade? Sempre. E se vê-se mais no Porto, eu sou realista, o Porto há uns anos tem levado Portugal às costas na Liga dos Campeões, e vê-se várias decisões erradas, é sempre contra Porto, Benfica, é sempre contra uma equipa portuguesa, sempre. E eles não precisam, porque se for na lógica das ideias, eles são tão grandes, são superiores em tudo, em jogadores, em orçamentos, em treinadores, em clubes, são superiores a tudo, ainda precisam da ajuda dos árbitros. E por acaso, tivemos a falar aqui do Haaland e não sei se viste, mas ele hoje marcou mais 2 golos. E uma delas foi a assistência do Ederson. Sendo tu guarda-redes, qual é que é aquele sentimento de fazer uma assistência para um avançado? Eu nunca fiz uma assistência para um gol, mas o Ederson tem um jogo de pés fantástico, tem uma saída de pés brutal mesmo, brutal. Ele já fazia isso no Benfica e com o Guardiola evoluiu bastante. E ele participa em muitos golos. Ele fez uma assistência direta, mas ele participa em muitos golos de contra-ataque, que ele mete a bola lá na área do adversário e dá golo. E ele é mesmo assim, é um grande guarda-redes. E vimos que ele até tem o recorde da bola que chegou mais longe com os pés.
Olha, essa eu não sabia. Essa eu não sabia. Está no recorde do Guinness. Ele teve 3 tentativas e a terceira superou o recorde. Foi por pouco, mas tem o recorde da bola que chegou mais longe com os pés. Graças. Pois é. Mas pronto, mas isso sim até é um recorde, pronto, é uma cena diferente. Agora eu refiro mesmo é à precisão, 50, 60 metros e ele mete a bola precisa lá no jogador. É brutal mesmo. E para ti, qual seria a experiência de ser um jogador profissional? Sabes mais ou menos como é que funciona na vida deles? Eu não me importava de viver a vida deles. Eu sei que eles fazem muitos sacrifícios e tal. Eu acho que é sempre aquelas conversas que a gente conhece, estar fora da família, estar longe da família, muitas vezes vem para outro país e não sei o quê. Mas deve dar uma pessoa deve ficar acesa por dentro, deve ser espetacular um gajo. E só o dinheiro que se ganha, nem se fala no dinheiro, né? Mas jogar em grandes clubes. Eu, por exemplo, se fosse jogador e fosse contratado pelo Benfica, esquece, meu. Era brutal. Qual é que seria a tua primeira reação de estar no meio de um estádio a ser apoiado por mais de 40 mil adeptos? Eu acho que tremia, ficava assim. Acho que ficava a ver, meu. Não é fácil, e principalmente eles que se têm de habituar a isso muito depressa e a adaptação de, às vezes, muitos jogadores ao futebol de topo. Por isso é que eu digo, se não queimarem o António Silva, ele pode ser excelente. Porque lá está, ele tem 18 anos, ainda ele está 6, 7, 8 jogos no Benfica, estreou-se há pouquinho tempo. Por isso é que, se não o queimarem com calma, a coisa pode-se dar. Agora, passando assim para outro tema, já falámos bastante sobre futebol e temos uma boa opinião, tu deste. Fala sobre as redes sociais. É uma coisa que influencia-nos muito, positivamente ou negativamente. Fala sobre isso. Eu acho que a rede social... Eu acho que já não há ninguém que viva sem redes sociais, sinceramente. Eu acho que já não há ninguém que viva sem redes sociais. É uma coisa que influencia as pessoas. Se calhar muitas vezes ficam a pensar para a cabeça de outras pessoas, se calhar nem sempre é bom. Eu, por exemplo, o Facebook, não uso Facebook, uso o Facebook mais para trabalho, para vender coisas, comprar coisas, pronto. Agora Instagrams e grandes influencers e não sei o quê. Sim, são grandes influencers, mas a pessoa tem que pensar para a cabeça dele. Eu não sou assim muito loucuras assim com redes sociais. Não, nunca fui. Mas achas que a sociedade hoje em dia vai ficar pior no futuro através das redes sociais e do que vem e das motivações? Eu não acho que vai ficar pior, até pode melhorar. Eu não acho que vai ficar pior, mas lá está. As pessoas têm que se mentalizar que vivem num mundo aqui, não é aqui, não se vive aqui, vive-se na Terra, não é? As pessoas têm que se mentalizar disso, lá está. Há tempo para tudo, para redes sociais, para ir ver um jogo, há tempo para tudo. E achas que isso interfere em alguma coisa da tua vida? Por acaso, dizes que as redes sociais não te atormentam muito, não és muito viciado em nada, mas achas que podem influenciar nos relacionamentos das pessoas, nas relações das pessoas? Podem influenciar. Automaticamente, quando a pessoa, se calhar em 12 horas está com a mulher, está 8 horas no telefone e está 4 horas com a mulher. Se calhar pode influenciar. Pode influenciar. E falando mesmo nessa parte da mulher e tudo mais, os relacionamentos antigos, como se relacionavam antes, sem as redes sociais, então sem a tecnologia, e como é que é hoje em dia? Queres-nos falar um pouco como é que eram os relacionamentos antes e como é que por acaso até a tua história de conheceres a tua mulher e como é que tudo surgiu? Olha, a minha história, eu não sou do tempo dos pombos correios. Olha, eu estou com a mesma pessoa, isto foi na altura de escola, eu estou com a mesma pessoa há 15 anos, já há 15 aninhos. Temos uma filha em comum, já vai fazer 6 aninhos. Lá está, na altura era diferente. Eu há pouquinho tempo fiz uma live no TikTok, até estivemos a falar nisso. A malta estava a dizer e não sei o quê, até lá entravam uns miúdos, Fidalgo, dá-lhe uma opinião, como engatar uma miúda e não sei o quê.
Eu disse assim, vocês têm tudo, eu antigamente não tinha nada. Praticamente, olha, praticamente na internet havia, não tinha nada, vocês têm tudo, basta um clique, vocês têm tudo. Claro, mas se pudesse dar aqui uma dica, por exemplo, hoje em dia vive-se muito na questão de telemóveis e mesmo quando as pessoas estão juntas, se não têm alguma coisa para fazer, pega no telemóvel. Achas que, mesmo na tua altura, o que é que poderias fazer, por exemplo, com a tua mulher, que fazias na altura e que podes dizer às pessoas hoje em dia, por exemplo, para se fazerem, para entreterem de formas diferentes? Epá, isto também depende da pessoa. Eu, por exemplo, quando tenho tempo, gosto muito de ir comer fora, almoçar, jantar, estar em família, com a minha mulher, passear. Epá, também é do gosto da pessoa. Eu acho que isso é da pessoa, mas eu acho que faz sentido quando uma pessoa está num relacionamento, está num relacionamento com um homem, com uma mulher, não está num relacionamento com o telefone, por exemplo. E achas que desde que surgiu o TikTok que os relacionamentos estão cada vez mais tóxicos? É possível, provável, é possível, é possível. Eu penso que não, mas é possível. Se calhar muitos. Mas eu entendo, é a falta de tempo, dedicar-se mais tempo a uma coisa do que, ou que se calhar realmente faz sentido. Eu entendo, mas se calhar provavelmente já houve aí muito azar por causa disso. Há bocado estavas a falar da escola, veio mesmo à cabeça um TikTok que eu vi agora há pouco, estava só a conhecer-te mais aqui pelo TikTok, etc. Disseste que ficaste pelo quarto ano, mas agora, pelo que deste a entender, não foi pelo quarto ano, não era permitido. Fala sobre a tua infância, sobre como é que tu eras mais novo, sobre a escola. Gostávamos de saber mais sobre essa altura e sobre ti. Eu era um desastre na escola. Não, nunca fui assim um índio daqueles de faltar à escola e não ir às aulas e fugir da escola. Não, nunca fui. Sempre fui assim um miúdo assim tranquilo. Mas para estudar está quieto. Estudar está quieto. E voltando agora um bocado à fase do futebol, qual é que é a tua previsão, assim, mesmo sincera, de como é que se vai sair a seleção portuguesa no Mundial? Mal. Acho que se vão sair mal, porque o selecionador que Portugal tem não me parece. Porque é aquela ideia, e é mesmo verdade, é mesmo como as pessoas dizem. Na dúvida jogam sempre os mesmos. E jogam sempre os mesmos. Jogam sempre os mesmos. Não pode ser. A gente tem tanta qualidade para cada posição e temos lá jogadores fantásticos e jogam sempre os mesmos. Não pode ser. Não pode ser. Se calhar, temos, e não é obrigação, mas temos que passar o grupo, né? Mas se calhar, se cair aí uma seleção, sei lá, Croácia ou uma coisa assim, se calhar vamos uma porrada louca. É triste, já passou. E agora, para acabarmos assim o podcast em grande, e temos sempre uma pergunta, eu não te esqueci de mostrar os nossos podcasts, mas temos sempre uma pergunta que fazemos a todos os que passam por aqui, para mesmo influencers como tu, ajudam a que isto se divulgue pelo país e tudo mais. E existe muito no futebol, nas escolas e em qualquer sítio que encontremos hoje em dia, que é o racismo. Se puderes dar uma opinião sobre o racismo e como melhorar para aqueles que nos veem. Como melhorar? A escola nisso, por exemplo, ajuda, mas não ajuda tudo. Eu, por exemplo, tenho uma filha e eu era incapaz de incentivar o racismo. Tenho uma menina, eu acho que isso vem muito dos pais, da mentalidade antiga. Acho muitos vídeos em pleno século XXI, racismo e não sei o que, mas existe e muito. Mas eu acho incrível, porque o que define a pessoa não é uma cor, não é uma roupa, não é um anel, não é um relógio, não é um carro. É o que a pessoa é por dentro. Isso eu detesto isso. Eu detesto mesmo até a palavra racismo. Detesto mesmo. É incrível como é que há bullying. Bullying. Há, por exemplo, eu acho que uma coisa deve estar relacionada com outra, por exemplo, bullying e racismo. Acho incrível. Mas que vai-se continuar a manter? Claro que sim. Claro que sim. Porque aqueles pais, por exemplo, da minha altura, que eram racistas e que faziam bullying, vão incentivar os filhos iguais. Por exemplo, como o casamento gay ou uma coisa assim. Eu não vejo mal nenhum em nada disso. Cada um é feliz à sua maneira, criar laços.
as pessoas não são todas iguais, somos todos diferentes e cada um tem o amor e o carinho que sente. É possível, nada mais. Claro. Boas palavras, vamos ouvir o teu ponto de vista. Realmente é assim que se deve pensar, também me parece. É impensável. E depois eu tenho este laço ainda mais forte de ser já pai. É impensável eu influenciar a minha filha. Aquele ali tem uma cor diferente, é de cor. É impensável. Isso para mim é uma coisa impensável. É impensável. Então isto é uma coisa que normalmente vem de família, em geração, ou pelos amigos, se calhar. Por exemplo, eu digo que eu acredito que as pessoas mais velhas têm mais resistência a mudarem o seu ponto de vista sobre o racismo. Não sei se já experienciaste isso alguma vez. Por exemplo, os meus avós. É isso? É. Foi um bocado disso que eu falei. Eu falei em mim em pequeno, por exemplo, não é o caso da minha família, mas outras famílias com avós, por exemplo, e pais homofóbicos e coisas assim, e eu influencio as próximas gerações. É isso que eu falei também. Exato. E então acabamos por aqui o nosso podcast. Para já que nada, agradecer por teres vindo. Contactar-te foi magnífico. Ficámos bastante entusiasmados quando soubemos que nos tinhas respondido e por vires aqui. O nosso objetivo neste momento é começar por TikTokers e tudo mais que ainda não fizeram podcasts, não tiveram esta experiência, e nós queremos dar esta experiência a outras pessoas de vos conhecerem melhor. Que vocês que por vezes aparecem assim de vez em quando no nosso FI, no TikTok, e vemos, mas não conhecemos tudo sobre vocês. E o nosso objetivo aqui é conhecer um pouco mais da vossa cultura, do que é que fazem no vosso dia-a-dia e tudo mais, e conhecer pessoas como até agora os que passaram por aqui foi incrível, e agradecemos mais uma vez por teres passado aqui. Eu é que agradeço. Lá está, como tu estás a dizer, foi uma experiência nova, uma coisa diferente e positiva. Obrigadão. Gostei muito de conhecer também. Desejo tudo bom para ti e para os teus. Um abraço para vocês. Obrigado. Até à próxima.